Vamos lá, pessoal, sou o professor Estevam Freitas e hoje a gente vai trabalhar aqui o assunto prisões. Dentro do nosso estudo de direito processual penal, nós vamos trabalhar aqui prisões. Quando a gente falar de prisões, a gente vai falar logicamente, pessoal, das chamadas prisões cautelares, que são as prisões importantes quando a gente fala de processo penal. Então a gente vai falar de prisão em flagrante, a gente vai falar de prisão temporária e vamos falar também de prisão preventiva. São as chamadas prisões cautelares. Para isso, para você entender melhor isso, pessoal, o que é importante? É importante você saber o conceito de prisão-pena e prisão sem pena. Vamos lá então? Então preste atenção no seguinte, ó. Prisão-pena. Vamos para o conceito. Relevante para o direito penal, também chamado de direito material. Decorre de sentença condenatória transitada em julgado. Por isso que a gente fala da prisão-pena após o trânsito em julgado de sentença. Por isso que ela é importante para o chamado direito penal, para o direito material. Diferente do que nós chamamos de prisão sem pena, também chamada de prisão cautelar, processual ou provisória. Quando a gente fala de prisão sem pena, a gente está falando de prisão cautelar, prisão processual, prisão provisória. Esta prisão, ela vai ocorrer, doutores, antes do trânsito em julgado de sentença condenatória. Preste atenção. A prisão cautelar ocorrerá antes do trânsito em julgado de sentença condenatória. Então nós temos aqui, ela pode acontecer no curso do inquérito policial. Quando a gente fala em P aqui no processo penal, a gente está falando em inquérito policial. Ela pode ocorrer no curso do inquérito policial ou mesmo do processo. Em outras palavras, ela pode ocorrer durante o inquérito ou mesmo durante o processo, durante a ação penal, durante o inquérito ou mesmo durante o processo, durante a ação penal. A necessidade e urgência é lógico, se o camarada não foi, pessoal, condenado, para você colocar ele em prisão cautelar, obrigatoriamente tem que ter uma necessidade, uma urgência para isso. Porque a gente vai lembrar que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então por que vai encarcerar o camarada antes dele ser condenado? São prisões relevantes para o CPP, para o Código de Processo Penal. Então quando a gente fala de prisão sem pena, como eu já disse para vocês, ela é relevante para o processo penal, enquanto a prisão-pena ela é relevante para o direito penal, antes do trânsito em julgado de sentença condenatória. Então, você pode perguntar, Estevam, o que a gente vai estudar então? A gente vai estudar a prisão sem pena. O objeto de nosso estudo vai ser exatamente a prisão sem pena, a prisão cautelar, a prisão como medida cautelar por necessidade e urgência. Agora, a gente vai ter que entender quais são os tipos de prisões cautelares. Então a gente vai estudar as prisões cautelares previstas no CPP, que são exatamente a prisão em flagrante e a prisão preventiva. E nós temos lei específica também para falar da prisão temporária. Então todas elas são prisões, pessoal, prisões que são cautelares, prisões que ocorrem antes do trânsito em julgado. Agora a gente tem que saber a particularidade de cada uma dessas prisões, a diferença entre elas, porque é isso que o examinador nas provas de concurso, o espírito sogrístico que eu falo sempre, o examinador é uma sogra em potencial, ou seja, quer ver nosso mal, então ele vai relacionar exatamente essas prisões cautelares. Beleza? Vamos começar então, vamos continuar aqui. Tranquilo, pessoal? Seguindo aqui o bonde. Primeira prisão que nós vamos ter como cautelar, como eu disse a vocês, é a prisão em flagrante. É a mais conhecida. Todo mundo, quando a gente fala de flagrante, preventiva e temporária, você pode nunca ter ouvido, quem começou a estudar agora para concurso, na preventiva e na temporária, ou nunca falou diretamente sobre o assunto. Mas a prisão em flagrante você já viu em filme, viu em novela, viu em algum canto, a prisão em flagrante.
Então vamos para o conceito de prisão em flagrante, doutores. Vem de flagrare, que seria arder, queimar, ou seja, imediatidade, algo que tem que ser imediato. É a prisão de natureza, como eu já disse a vocês, ó, voltando aqui, ó, é a de natureza cautelar que se apresenta como ferramenta de preservação social, como ferramenta de preservação da sociedade. Por quê? Muitas vezes serve para o camarada não continuar delinquindo, porque um camarada é perigoso, tá? Ou mesmo para poder, é importante para a investigação criminal, para o camarada não sumir com as provas. Daí a ideia da preservação social. Admitindo o encarceramento daquele que é surpreendido praticando o delito, ao controle visual do fato. Beleza. Aqui, quando a gente fala que há o controle visual do fato, vai depender da modalidade de flagrante. Por quê? O flagrante que mais a gente conhece é aquele flagrante que o cara é pego cometendo ou acabando de cometer a conduta delituosa. Esse é o flagrante que todo mundo já viu. Estevão, o que é um flagrante? Se eu perguntasse aqui, se eu estivesse numa turma e falasse para vocês assim, o que é o flagrante? Todo mundo fala assim, Estevão, flagrante é quando o cara é pego cometendo a conduta delituosa. Doutores, flagrante não é apenas você ser pego cometendo a conduta delituosa. Flagrante também a gente vai ver, quando a gente fala em ser pego cometendo ou acabando de cometer o crime, a gente está falando de um tipo de flagrante. A gente está falando do flagrante próprio, que é o flagrante mais conhecido. Mas nós vamos aprender aqui que existem outras modalidades de flagrante, inclusive previstos diretamente no Código de Processo Penal. Um exemplo, o flagrante impróprio, o flagrante presumido. Tá? Então a gente tem que fazer um estudo completo do assunto. Mas vamos iniciar por esse flagrante, o flagrante mais conhecido, que é o flagrante próprio. Vamos lá, doutores. Flagrante próprio, aqui a gente está discutindo as modalidades de flagrante. Então, flagrante próprio, também chamado de real. Cuidado, que você tem que ter domínio de nomenclatura. Esse flagrante próprio também é chamado de real ou propriamente dito, previsto lá no artigo 302, incisos 1 e 2, pessoal, do Código de Processo Penal. O camarada é pego, o meliante, tá? É pego cometendo, vamos lá destacar isso, cometendo ou acabando de cometer o delito. Então, meliante é pego cometendo ou acabando de cometer o delito. Beleza? Este aí é o que nós chamamos de flagrante, pessoal, próprio, ou propriamente dito, ou flagrante real, ok? Flagrante próprio, propriamente dito, ou flagrante real. É o flagrante que nós conhecemos. O cara é pego cometendo ou acabando de cometer a conduta delituosa, ok? Então preste atenção. Se você flagra, aí flagrante, pessoal, prisão em flagrante não obrigatoriamente tem que ser feito pela polícia, pode ser feito por qualquer pessoa. Lógico que sugere que você não vai prender ninguém, tá? Mas o flagrante não obrigatoriamente tem que ser feito pela polícia. Mas vamos lá, que você chega em casa e você surpreende o ladrão tirando as coisas da sua casa. Flagrante próprio. Você está presenciando o camarada cometendo o crime, ou ele está saindo da sua casa, ou seja, ele acabou de cometer a conduta delituosa. Esse é o flagrante que todo mundo conhece. Agora, é importante saber outras modalidades de flagrante previstas no próprio Código de Processo Penal. Nós temos aí o flagrante impróprio, também chamado de irreal ou quase flagrante, previsto lá no artigo 302, inciso 3. O indivíduo é perseguido, preste atenção, logo após a prática do crime. Memorizem aí, ele fala logo após a prática do crime. O que seria, Estevão, logo após? Por que eu estou dando a ênfase no logo após? Porque a gente vai falar do flagrante presumido. E o flagrante presumido utiliza outra expressão. O flagrante presumido vai utilizar logo depois. Qual a diferença, Estevão, de logo após para logo depois? Aí a doutrina vai falar muito sobre o assunto.
Mas muitos doutrinadores, em resumo, vão dizer que logo após seria em seguida a conduta delituosa. E logo depois seria um momento depois da conduta delituosa. Não existe uma determinação temporal para diferenciá-los. Mas linguisticamente a gente poderia dizer que o logo após seria em seguida a conduta criminosa e logo depois, que seria lá do flagrante presumido, nós teríamos, pessoal, um momento depois a prática da conduta delituosa. Mas agora a gente está discutindo o flagrante impróprio, flagrante irreal ou quase flagrante. O cara é perseguido. Então vamos aqui destacar, pessoal. No flagrante impróprio a gente tem a ideia da perseguição. Aqui ele é perseguido logo após a prática do crime. E aí você pode me perguntar, Estevam, como assim perseguido? Quanto tempo dura essa perseguição? Ou melhor, quanto tempo pode durar essa perseguição? Não há um prazo, pessoal. A perseguição ela pode demorar horas. A perseguição pode demorar dias. Não há um prazo determinável para a perseguição. O importante é que essa perseguição ela não seja interrompida. Porque se a perseguição for interrompida e depois você pegar o meliante, a gente não pode mais falar em flagrante. Não pode mais falar em flagrante impróprio. Por quê? Porque não pode haver, neste caso hipotético, pessoal, a ruptura da perseguição. A perseguição tem que ser contínua. Então, o primeiro requisito aí do flagrante impróprio é ser perseguido logo após a prática da conduta delituosa, sabendo que não existe prazo para a perseguição. A perseguição pode demorar dias, pode demorar horas. O que não pode haver é a ruptura dessa perseguição. Mesmo demorando dias, Estevam, pegou o meliante, é flagrante. Mesmo assim, desde que não haja interrupção desta perseguição. Ficou claro isso? Beleza? Tranquilo. Então nós temos o segundo flagrante aqui, que é o flagrante impróprio. Vamos agora, pessoal, aí vem o conceito de perseguição, que a gente já falou, mas é importante ler. À luz do artigo 290 do Código de Processo Penal, a perseguição existe quando a polícia, no encalço de alguém, por informação própria ou de terceiro, vai perseguir. Como eu disse, não existe prazo para a perseguição, ela não pode ser interrompida. Beleza, preceitos de validade é que exista continuidade. Aqui vamos colocar os destaques que eu já tinha passado para vocês. É importante que haja continuidade, ou seja, a perseguição não pode ser interrompida, que é a solução de continuidade. Não é necessária a existência de perseguição válida que exista contato visual. Isso aqui é importante. Cai muito em prova dizendo que para perseguição ser válida, você precisa ter o contato visual. Não há necessidade do contato visual. Para a perseguição ser válida, não há necessidade. Isso quer dizer o quê? Para ficar mais claro para vocês. Sou policial então, estou perseguindo o meliante. O meliante entra numa rua, eu parei de vê-lo. Mas eu sei que ele entrou à direita. Então eu vou seguindo ele, eu sei qual é o carro que ele está e vou perseguindo. Mesmo que eu não tenha contato visual. O cara deixa o carro e entra numa floresta, entra numa mata. A gente para o carro e entra na mata também. Isso não quer dizer, eu não estou enxergando, não quer dizer que acabou a perseguição. Tá? Então não obrigatoriamente precisa do contato visual. Não há tempo fixado em lei. A perseguição pode ser feita por dias, mesmo sem contato visual. Só não é tolerado que ela seja interrompida, solução de continuidade. Então aqui resume bastante o que eu falei para vocês, tá? Quando eu estava no slide anterior. Agora, outro tipo de flagrante, também previsto aí no artigo 302 do Código de Processo Penal, o flagrante presumido, ficto ou assimilado. Flagrante presumido, ficto ou assimilado.
Lembra que lá no flagrante, pessoal, impróprio, a gente viu que ele é perseguido logo após a prática da conduta delituosa. E eu falei para vocês que logo após seria mais ou menos com a ideia de em seguida. Aqui, diferentemente, eu já tinha antecipado para vocês, a expressão é diferente, é logo depois. E o que é o logo depois? Logo depois seria o momento posterior e o momento depois do crime. Olha lá, ele é encontrado logo depois do crime com objetos, com armas ou com papéis que levem a crer que ele tenha praticado a conduta delituosa ou que ele seja um criminoso. Estevão, dê exemplo. Vamos imaginar então que o camarada que praticou a conduta, ele estava com a camisa polo branca, ele estava com a calça jeans, ele estava com tênis vermelho. Beleza? Foi a descrição. Então o que a polícia vai fazer? A polícia vai fazer uma ronda ali dentro daquela localidade para ver se encontra alguém com essas características. O camarada praticou a conduta também, ele estava com uma peixeira, tá? Com cabo branco. Tá? Ele tentou, ou seja, ameaçou as pessoas com esse instrumento. Então a polícia fazendo a ronda ali, encontra um camarada com a roupa parecida, faz a famosa revista, o famoso baculejo, e aí verifica que ele está com uma peixeira muito parecida com aquela peixeira que foi descrita. Ou seja, ele está com instrumentos que levem a crer que ele tenha praticado a conduta delituosa. E aqui tem que ter um cuidado, porque algumas provas de concurso falam que é admitido na legislação pátria, na nossa legislação, a chamada prisão para mera averiguação. Lógico que isso não existe. A Constituição de 88, ela não permite a prisão para mera averiguação. Estevão, o que seria prisão para mera averiguação? Imagina que você está lá 2 horas da manhã na rua, a polícia te aborda e fala assim, o que você está fazendo 2 horas da manhã aqui? Ah, eu estava passeando, né? Todo mundo tem o direito de ir e vir. Não, vamos prender para averiguar se você não está aqui para praticar crime. Peraí. Que flagrante é esse? O cara não foi encontrado praticando a conduta, o cara não foi perseguido logo após a prática da conduta e ele não foi encontrado com instrumentos que levem a crer que ele tenha praticado a conduta. Essa prisão para mera averiguação ela é inconstitucional. Por quê, pessoal? As prisões previstas no CPP, que são logicamente declaradas constitucionais, até porque a gente está falando de um CPP que é anterior à Constituição, um CPP recepcionado pela Constituição, são exatamente essas. Então, não é admitido, não confundam primeiro prisão em flagrante presumido com prisão para mera averiguação. O flagrante presumido ele é legal, o flagrante para mera averiguação é ilegal, beleza? Então, a prisão em flagrante para mera averiguação, que na verdade nem seria prisão em flagrante, seria prisão para mera averiguação, ela é ilegal. O flagrante presumido é legal. Então, que o cara é encontrado logo depois do crime, com objetos, armas, papéis que levem a que ele tenha praticado conduta delituosa. Então, a primeira expressão aqui que você tem que diferenciar, o logo depois, que é diferente do logo após que você estudou do flagrante impróprio, tá? E aqui ele foi encontrado com instrumentos que levem a crer que ele tenha praticado essa conduta delituosa. Beleza. Estes são os flagrantes, pessoal, percebam, estes são os flagrantes previstos no Código de Processo Penal. Estevão, mas existem outros flagrantes que eu já estudei. Beleza. Ou serão flagrantes ilegais, ou serão flagrantes que vão se configurar com um desses três. Então percebam, existem outros tipos de flagrante sob o prisma do Código de Processo Penal? Não. O Código de Processo Penal, no artigo 302, só fala do flagrante próprio e próprio presumido. É a mesma coisa, pessoal, eu sempre dou um exemplo, que tem muita gente que fala assim, não, mas existe outros tipos de flagrante que eu já vi. Como eu disse, outros tipos de flagrante que nós vamos estudar aqui, ou serão flagrantes ilegais, ou eles vão se configurar na prática como qualquer um desses flagrantes que eu já estudei, que eu já ensinei aqui para vocês. Agora, tem que ter um cuidado. Quer ver? Eu dou um exemplo sempre em sala de aula. Vamos imaginar que, porventura, eu esteja em sala de aula, hipoteticamente, hein, pessoal? Bem hipotético isso. Você deixa os alunos com medo. Aí um aluno faz uma pergunta que eu não gostei. Aí eu tô armado, vou lá e dou um pipoco na cabeça do aluno, tá? Hipoteticamente. E aí o que acontece? Vamos imaginar que a turma tem 100 alunos. Beleza?
Tá, todo mundo viu, todo mundo ficou com medo, né? Eu pego, saio de sala de aula, vou para casa. Isso à noite, vamos imaginar. Vamos imaginar que a conduta aconteceu às 9 da noite. Vou para casa, né? Assisto um pouco de TV, pego no sono. Quando eu acordo, cara, eu falo, vou imaginar que eu acordei 1 hora da manhã. Falo, caramba, eu estava dando aula, eu surtei. O aluno fez uma pergunta e eu dei um tiro no aluno. O que eu faço? Eu vou até a delegacia de polícia mais próximo e falo, olha, não sei se vocês estão sabendo que teve um professor que no curso X, ele deu um tiro no aluno. Aí os caras, não, eu fiquei sabendo, tal, já até saiu na TV. Pois é, fui eu que pratiquei a conduta. A pergunta é, pessoal, o que o delegado de polícia, que nesse caso é a autoridade policial, deve fazer? Ele deve me prender ou não me prender? Vamos imaginar também, hipoteticamente, que o delegado então falou, então foi você que praticou a conduta, então você está preso em flagrante. O que eu, Estevam, posso responder para o delegado? Olha lá, o delegado, fui até a delegacia, de livre e espontânea vontade, né, diz que pratiquei a conduta. O delegado diz então que está me prendendo em flagrante. O que eu digo para o delegado? Eu vou dizer assim, doutor, flagrante próprio, impróprio ou presumido? Ele, como assim? Peraí, você me encontrou cometendo ou acabando de cometer a conduta delituosa? Ele vai dizer não, então não é flagrante próprio. Doutor, você me perseguiu logo após a prática da conduta delituosa? Ele não, então não é flagrante impróprio. Doutor, você me encontrou logo depois da prática delituosa com instrumentos, com objetos que levem a crer que eu tenha praticado essa conduta delituosa? Ele também não. Então como é que você está me prendendo em flagrante? Segundo o artigo 302 do CPP, o flagrante ou é próprio ou impróprio é presumido. Eu conceituei, doutor, aqui para o senhor os 3 tipos de flagrante. E nas 3 respostas você disse que não configurava. Então por que eu estou sendo preso em flagrante? Pessoal, ele não pode me prender. Por isso você vê muito, o cara é ouvido e posto em liberdade. Esteve, se a gente quiser prender esse camarada, em flagrante não vai ser. Aí você vai solicitar ao juiz, porque a prisão em flagrante não depende, pessoal, de mandado judicial, só que a prisão preventiva e a prisão temporária dependem de expedição de mandado judicial. Então você vai solicitar ao juiz que expeça o mandado judicial para que você efetue a prisão. Mas não pode ser, nesse caso hipotético, não há que se falar em prisão em flagrante, beleza? Então por quê? Porque são os 3 flagrantes previstos no Código de Processo Penal, são esses 3. Agora, vamos ver outros que normalmente são conceitos doutrinários. Nós temos aqui o flagrante forjado. O nome já diz, pessoal, flagrante forjado. Então é um flagrante ilegal. Beleza? Flagrante forjado é um flagrante ilegal. Quem o pratica faz a chamada denunciação caluniosa. O que é a denunciação caluniosa? Quando eu sei que a pessoa é inocente, eu dou início ao processo, mesmo ou a procedimento administrativo, como quer, mesmo sabendo que a pessoa é inocente. Se for autoridade, também será abuso de autoridade. Então percebam que neste caso aqui, flagrante forjado, um exemplo, quando a polícia coloca droga no carro do camarada para poder efetuar um flagrante. Logicamente ele está forjando uma prova. Então neste caso existe uma ilegalidade. Então flagrante forjado é um flagrante ilegal. Importante saber disso. Flagrante forjado é um flagrante ilegal. Outro tipo de flagrante, flagrante esperado. Esse flagrante esperado, olha aqui, ele não há previsão legal. Não há previsão legal, porque na verdade o flagrante esperado é uma criação doutrinária. Mas esse flagrante esperado ele é legal, olha lá. Ele não tem previsão legal, mas ele é legal. Vocês vão entender por quê. Criação doutrinária que justifica a atuação da polícia, que realiza a campana, a tocaia, realiza a prisão assim que o primeiro ato executório for praticado. Vale ressaltar, como o Instituto não tem previsão legal, olha aqui, ó, o Instituto não tem previsão legal, quando a captura se concretiza, ele se transforma em flagrante próprio. Então a polícia, pessoal, monta a campana
para efetuar a prisão. Espera o primeiro ato executório e fica sabendo que vai acontecer um crime em tal horário, a polícia monta a campana para poder efetuar a prisão. Quando ocorre o primeiro ato executório, a polícia vai lá e prende. Neste caso, para prova, para efeito de prova, a gente tem um flagrante esperado. Mas na prática, o que nós temos realmente, segundo o artigo 302 do Código de Processo Penal, é um flagrante próprio. Então cuidado, é uma criação doutrinária, cai em prova, vai cair com o nome de flagrante esperado, mas na prática o que nós temos aí é o flagrante próprio, ok? Flagrante legal. Beleza, seguindo o bonde. Nós temos o flagrante preparado também chamado, pessoal, de flagrante provocado, delito putativo por obra do agente provocador. Então nós temos o flagrante preparado, também chamado de provocado. Esse aqui chove nas provas de concurso. Quem vem fazendo exercício sabe disso. Chove nas provas de concurso. Pessoal, isso gera, segundo o STF, aqui nós temos o entendimento do Supremo, súmula 145, o chamado crime impossível. Porque o flagrante preparado ou provocado é quando a própria polícia, ela, pessoal, manifesta o interesse que o crime ocorra, tá? Ela contribui para que isso ocorra, para poder efetuar a prisão em flagrante, tá bom? Então, neste caso, a polícia, não segundo o Supremo Tribunal Federal, ela não pode estimular a prática de um delito com o objetivo de realizar a prisão em flagrante, pois os fins não justificam os meios, e segundo a súmula, não só a prisão é ilegal, olha lá, importante isso, não só a prisão é ilegal, como verdadeiro crime impossível, pois no momento da consumação a prisão fatalmente ocorrerá. Se eu sou policial, tô lá paisano, entrego droga para alguém, dizendo, pô, vamos vender droga aqui, logo em seguida o cara vai vender, eu vou lá e prendo, eu estou te estimulando o crime, eu não posso fazer isso segundo o Supremo Tribunal Federal. Então o crime fatalmente ocorrerá. Por isso que nós temos a ideia do flagrante aí, pessoal, ser ilegal e ser considerado crime impossível. Esse cai muito devido à súmula do Supremo Tribunal Federal, súmula 145 do Supremo, flagrante preparado ou flagrante chamado também de flagrante provocado. Seguindo o bonde. Nós temos também o flagrante postergado, flagrante diferido, flagrante retardado, flagrante estratégico, ou também chamado flagrante de ação controlada. A polícia retarda. Vamos lá, doutores. A polícia retarda a prisão em flagrante em busca de um crime maior, mais provas, prender mais elementos. A infiltração do agente exige o controle jurisdicional, porque no flagrante, pessoal, postergado, nós temos a infiltração de policiais, e essa infiltração de policiais tem um controle jurisdicional. Entretanto, quem administra o flagrante postergado é a autoridade policial. Então percebam que esse flagrante é legal, Estevam? É um flagrante legal, porque na verdade aqui também, quando ocorrer a prisão, você posterga a prisão, mas quando ocorre a prisão, vai ser mais ou menos parecido com o esperado, quando ocorre a prisão, aqui na verdade nós temos efetivado o flagrante próprio. Então, flagrante legal, da mesma forma que a gente estudou lá o flagrante esperado, é parecido, só que são diferentes. Aqui, pessoal, o postergado, diferido, retardado, estratégico ou de ação controlada, você espera o melhor momento porque quer mais provas, quer aprender mais meliantes, mais elementos, e aí você efetua a prisão, mas quando você verdadeiramente efetua a prisão, neste caso, doutores, nós temos o flagrante próprio. Beleza? Tranquilo? Por isso que esse flagrante aqui é flagrante legal. E memorize os nomes: postergado, diferido, retardado, estratégico ou de ação controlada, porque o examinador pode perguntar
qualquer um destes nomes na prova. E se você não lembra, se você esqueceu uma dessas nomenclaturas, você pode perder essa questão na prova, beleza? Tranquilo, pessoal. Saindo aqui, então, a gente fecha nesse bloco a prisão em flagrante, beleza, pessoal? Então a gente falou da primeira prisão cautelar, que é a prisão em flagrante. Próximo bloco a gente continua falando, então, de prisões cautelares, beleza? Tá? Não esqueçam aí de curtir a página, tá? Depois visitar o Instagram, sempre tem dicas falando aí do nosso assunto processo penal e de concurso público. Até mais.